por conhecerem ou estarem aprendendo a palavra de Deus. Sabe, eu estava pensando durante o culto, a palavra de Deus funciona, e se não está funcionando para você, é porque você não está trabalhando nela. Quando fazemos o que a Bíblia nos diz para fazer, as nossas vidas mudam. Elas não mudam de uma vez, mas gradualmente, de pouco a pouco. Mas, se você ficar firme, sua vida será completamente e totalmente transformada. Vou falar com vocês esta manhã sobre a diferença entre a lei e a graça. E como, mesmo como cristãos da nova aliança, muitas vezes nós misturamos muitas coisas da antiga aliança com ela e com isso nós a enfraquecemos. Sabe, o diabo quer que sejamos legalistas. Acho que um dos maiores desafios que teremos em nossa vida é viver uma vida santa sem nos tornarmos legalistas. Somos chamados à santidade, mas tem muitas pessoas que tentam viver uma vida santa, fazendo tantas regras e regulamentos para si mesmas que elas se tornam legalistas. E uma das coisas que acontece no momento em que você se torna um legalista é que você começa a julgar as outras pessoas que não estão fazendo o que você está, ou tanto quanto você está fazendo, ou da forma como você está fazendo. Eu fui uma cristã legalista, eu teria sido um fariseu top, sabe? E imagino que eu tenho alguns amigos aqui que poderiam dizer a mesma coisa. Veja, Jesus fez muito por nós, mas realmente não podemos desfrutar isso até que aprendamos a deixar de lado o velho e tomarmos posse do novo. Eu quero começar em em Mateus capítulo 9. Muita coisa acontece no capítulo da Bíblia, é incrível, mas Jesus começa aqui, ele entra num barco, ele atravessou para o outro lado, para Cafarnaum, e o verso 2 diz, e trouxeram-lhe um paralítico prostrado pela doença, e ele disse, seus pecados estão perdoados. Bem, os escribas e fariseus não gostaram disso, porque os religiosos nunca gostam de nada. Você nunca viu uma pessoa azeda até encontrar um religioso, eles são muito... Eu não estou falando de um cristão da nova aliança, feliz, abençoado, que vive pela graça de Deus. Estou falando de um velho legalista que segue um monte de regras e regulamentos e fica bravo com os outros que não estão fazendo o mesmo. E mesmo quando você faz algo bom, eles encontram algo errado com o que está fazendo, ainda que não estejam fazendo nada. Eu sei, já sofri esse julgamento. Bem, quem ela pensa que é? Bem, pelo menos eu estou ajudando algumas pessoas. E você? Está? E assim, havia tanta coisa que Jesus fez de bom, mas os fariseus nunca gostavam de nada. Não importava o que fizesse, eles não gostavam. Então trouxeram a ele esse homem que estava paralítico e ele não disse imediatamente, seja curado. Ele disse, seus pecados estão perdoados. E os escribas disseram, quem ele pensa que é? Verso 4. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz, por que pensam mal em seus corações? É interessante lembrar aqui agora que Jesus conhece os nossos pensamentos. Amém? O Salmo 139 diz que ele conhece cada pensamento que vamos ter e cada palavra que vamos falar. Mas ele disse, ok, vocês não gostam do fato de eu ter perdoado os pecados dele, então deixe-me perguntar, o que é mais fácil? Dizer, levante-se e ande, ou seus pecados estão perdoados? E assim, só para provar a eles que ele tinha o poder de perdoar pecados, ele também curou o homem. Sabe, nós temos uma ideia engraçada sobre milagres. É como, quando nós pensamos em milagres, parece que sempre pensamos em cura, em um milagre de cura. E recentemente nós demos às pessoas a oportunidade de nos fazer algumas perguntas no grupo em que estávamos, e elas disseram, Joyce, qual foi o último milagre que você viu? Eu pensei, o último milagre que eu vi foi a última vez que eu me olhei no espelho.
Porque veja, se você é um crente nascido de novo, você é um milagre. Amém? E eu acho que não devemos sempre olhar para os milagres apenas como alguém sendo curado ou... Sabe, dizem que um milagre é algo que ninguém pode explicar. Bem, eu não posso explicar a você porque a minha vida chegou aonde ela chegou, porque certamente por todos os padrões naturais não deveria ser assim. Sabe, eu não me saí tão bem em inglês quando estava na escola. Eu tirei um 3 em inglês. E agora estou falando com pessoas no mundo todo, todos os dias, em 110 idiomas diferentes. Eu mal passei em inglês. Agora, é claro, eu realmente não falo todas as línguas. O programa é traduzido para vários idiomas, mas, sabe, só para resumir, o que Deus fez na minha vida, a cura que eu tive, o que Ele me permitiu fazer. Sim, toda vez que eu me olho no espelho, eu tenho que dizer... Olha, Joyce, você é um milagre, porque eu sei a bagunça que eu era. Cara, eu era tão confusa, eu fui abusada sexualmente na minha infância pelo meu pai, e sabe, a minha alma estava ferida, a minha personalidade estava bagunçada e nenhum dos meus pensamentos estava certo. Eu tenho andado com Deus agora há 45 anos e eu posso dizer que nesse período de tempo, meu marido provavelmente teve 20 esposas diferentes. Acho que isso mantém tudo muito interessante. Ele não precisa procurar uma nova mulher, porque Deus está sempre me mudando e eu fico diferente do que eu era. Então, alguns anos depois, já sou um pouco diferente de novo. Quem já descobriu que Deus continua? Se você ficar firme com Deus, Ele continuará mudando você. E vou te dizer, isso nunca para enquanto você estiver aqui nesta terra. Glória a Deus. E quer saber? Você nem precisa se preocupar muito com as coisas que estão erradas com você, porque... enquanto continuar com Deus, você continuará mudando de pouco a pouco. Mas quando Ele voltar para nos buscar, ainda haverá coisas erradas conosco. Mas a Bíblia diz que Ele não vai apenas voltar uma segunda vez. Isso não é uma boa notícia? Mas que nós seremos transformados num piscar de olhos. A palavra diz que Ele não está voltando para trazer salvação, mas para nos trazer, porque Ele já fez isso, mas para nos trazer uma completa salvação. E o que isso significa é que tudo o que ainda fazemos de errado, ou tudo que ainda está errado conosco, no piscar de olhos, seremos transformados. E isso é como abrir e fechar os olhos. Tudo que está errado em você será totalmente consertado. Esse não será um dia incrível? Amém? E assim Jesus foi em frente e curou o homem para que pudessem ficar satisfeitos, mas ainda assim não estavam, porque pessoas assim nunca estão. Então, no verso 9, ele chamou Mateus, que era um cobrador de impostos, e não gostaram, porque eles detestavam os cobradores de impostos. E, além disso, ele foi para a casa de Mateus para um jantar, onde Mateus chamou todos os tipos de pecadores, especialmente os piores, e eu estaria naquele grupo, e muitos outros cobradores de impostos, e agora os fariseus realmente ficaram furiosos. Parece que eles viviam chateados o tempo todo. Quando Jesus soube que eles estavam chateados, ele disse: eu não vim para aqueles que não precisam de médico, mas para aqueles que estão fracos e doentes. Então, basicamente, ele estava dizendo: vocês acham que estão todos corretos? Bem, se esse for o caso, de qualquer forma, eu não vim aqui por vocês, eu vim para essas pessoas que precisam de mim. E no verso 13 diz: vão e aprendam o que significa desejo misericórdia e não sacrifícios. Bem, Deus quer nos dar misericórdia. Ele não quer que tentemos fazer sacrifícios a Ele quando pecamos, porque o único sacrifício que era necessário já foi feito de uma vez por todas. E assim, Deus quer que nós olhemos para a cruz quando fazemos algo errado. E sabe, é um grande desafio chegar ao ponto em que você pode fazer algo errado, que sabe que é pecado, admitir isso a Deus, dizer a Ele que quer se afastar, que está pronto para se afastar disso, receber o seu perdão e literalmente seguir em frente. Não.
Se sentir culpado. Quantos aqui, depois de fazer algo errado, mesmo depois de pedir perdão, têm a tendência de ainda se sentirem culpados por um tempo? Eu acho que às vezes dividimos nossos pecados em categorias pequenos, médios e grandes. Se for um pecado pequeno, você terá que sentir culpa só por algumas horas, e um médio leva alguns dias, e então um grandão leva muito, muito tempo, sabe? Eu carreguei esse saco de culpa comigo por muito tempo. E eu estava aprendendo sobre fé nos anos 70, no movimento da palavra da fé. Cara, eu estava usando minha fé para tudo. Acreditava em Deus para todos os tipos de coisas e eu não precisava de nada. Eu precisava amadurecer e crescer, mas eu nunca orava por isso. Você sabia que Paulo, em todas as orações que Paulo orou, ele não orou nem sequer por uma única coisa, pelos crentes? Ele nunca orou para que seus problemas desaparecessem? Ele só orou coisas que os ajudariam a crescer espiritualmente. Em vez de orar para que os problemas desaparecessem, ele orou para que eles tivessem o poder de suportar o que quer que viesse e manter-se alegres enquanto passavam por aquilo. Acho que oramos errado. Não precisamos que os problemas desapareçam, precisamos ser fortes. Me ouviram? Precisamos ser mais fortes em espírito, porque o espírito forte de um homem o sustenta em suas dores e em seus problemas. No início deste ano eu sofri um acidente. Bem, na verdade fiz uma pequena cirurgia nas costas, tive uma estenose na coluna e eu fiz uma pequena incisão de 1 polegada, menos de 1 hora de cirurgia, e eu ficaria bem em 2 semanas. Mas algo aconteceu e eu tive um coágulo no local da cirurgia e tive que voltar para uma segunda cirurgia. Isso causou danos nos nervos desta perna. Eu fiquei no hospital por 2 semanas para reabilitação. Finalmente, quando me liberaram para ir para casa com o andador, cheguei em casa, caí e quebrei essa outra perna. Então acabei ficando numa cadeira de rodas por 2 meses e meio. Eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês, mas no começo a primeira coisa que eu disse a Deus foi: Deus, eu quero fazer isso direito. Eu quero agir como falo com as outras pessoas que deveriam agir quando têm problemas. Sabe como é fácil dar conselhos? Às vezes, quando você tiver um problema, se quiser saber o que deve fazer, apenas faça o que diria a outra pessoa para fazer, se ela vier até você com o mesmo problema. Então, Deus realmente me ajudou durante esse tempo. Eu realmente fiquei bem, fiquei calma, não reclamei ou resmunguei. Tive que ter cuidado para não me orgulhar de mim, porque então a coisa ficaria pior, sabe? Mas nós ficamos querendo entender tudo, não é mesmo? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Quando? E Deus só quer que confiemos nele. Então, durante esse período, só disse, sabe? Eu não sabia por que aquilo aconteceu, não fazia sentido, porque eu tive que cancelar conferências, eu não consegui encontrar nada de bom nisso, mas Deus sabe de coisas que nós não sabemos. E se não foi nada além de um teste, ainda assim foi bom para mim, porque temos que ter prática em algo para nos mantermos fortes. Quando você tem uma bagunça em sua vida, você ainda pode ser abençoado no meio dessa bagunça, se você lidar com isso do jeito de Deus. Veja, às vezes somos muito crentes até termos um problema. Então nos tornamos um tipo diferente de pessoa. E não é assim que Deus quer que sejamos. Ele quer que sejamos estáveis ao passarmos pelas coisas, amém? Então, de qualquer forma, voltando a Mateus capítulo 9, Jesus foi comer com os cobradores de impostos, e claro, eles não gostaram. Então Jesus disse: vão e aprendam o que significa desejo misericórdia e não sacrifícios. Bem, eu tive muita dificuldade de entender essa escritura. Eu pensava: você deseja misericórdia e não sacrifício? Bem, o que ele quer que façamos é receber a misericórdia dele quando cometemos erros e não tentar fazer sacrifícios a ele, sabe? Porque o único sacrifício necessário já foi feito para sempre. E sabe,
Nos anos 70, quando eu estava aprendendo tudo sobre fé e usando a fé para tudo que eu precisava, Deus disse: se você quer usar sua fé para algo realmente grande, use a sua fé para ficar totalmente livre da culpa. Então eu não deveria me sentir culpada quando faço algo errado? A Bíblia diz em Tiago que você deve chorar e lamentar o seu pecado, mas não diz que deve continuar fazendo isso por muito tempo depois de você receber o perdão de Deus. Veja, quando Ele perdoa o pecado, Ele o remove para tão longe quanto o leste está do oeste e Ele realmente já não se lembra deles mais. Então, se você voltar a falar com Deus sobre algo pelo qual já pediu perdão, Ele nem vai saber do que você está falando. Vamos, isso vai te ajudar, mas vocês estão... Eu sei, porque é como se tivéssemos um problema real com isso aqui. Estamos desperdiçando o tempo de Deus. O Senhor me disse uma vez, quando eu estava carregando o meu pequeno saco de culpa, eu tinha feito algo errado, eu estava me sentindo culpada. Aí Ele disse: será que você poderia aceitar o meu perdão, seguir em frente, porque eu tenho muito para você fazer e você não serve para mim nessa condição? Veja, Deus não pode nos usar para nada se nós não gostamos de nós mesmos. Então, Ele quer que nós recebamos sua misericórdia, em vez de tentar fazer sacrifícios. Receber sua misericórdia, agradecê-lo pelo sacrifício que realmente já foi feito, e diz muitas vezes na Bíblia, eu vou falar disso no próximo culto, que Ele fez isso de uma vez por todas. Uau! Essa é uma tremenda afirmação. E aparece em Hebreus várias e várias vezes. Então, Ele fez isso uma vez. Debaixo da antiga aliança, os sacerdotes tinham que ir lá ano após ano, após ano, após ano, e os pecados deles nunca eram perdoados, eram cobertos. O nosso foi completamente lavado e Ele não se lembra deles mais. Amém? E Ele só teve que fazê-lo uma vez. Sabia que todos os pecados que você vai cometer já foram perdoados? Ele não precisa pagar toda vez que você pecar. Ele fez isso uma vez por todos nós. Isso significa que não há ninguém aqui, nem em outros templos, nem assistindo pela televisão, ninguém assistindo no computador. Ninguém está excluído do perdão de Deus. Cada pessoa no mundo, não importa o que tenha feito, ela pode receber o mesmo perdão que nós recebemos. E espero e oro quando digo isso, que cerca de... Vamos crer que pelo menos 500 mil de pessoas assistindo pela TV pensou: glória a Deus, há esperança para mim. Amém? Então, quando eu estava tentando entender o que esta escritura significa, Deus me deu um exemplo e eu vi algo aqui na minha mente. O nosso filho, que agora tem 44 anos, quando criança ele brincava muito ao ar livre e talvez digamos que ele tivesse uns 5 anos de idade, e assim, havia um valentão em nossa vizinhança. E sabe, o diabo é um valentão e ele está sempre em nossa vizinhança. E esse valentão pegava a bola do Dene, jogava no esgoto e o Dene vinha correndo e eles corriam atrás dele, entravam pela cozinha e muitas vezes o Dave estava no cantinho da sala e o Dene entrava gritando: pai! Eles jogaram minha bola no esgoto, pai. E vou te contar uma coisa, Dave pulava daquela cadeira e saía pela porta dos fundos. Ele dava com o que tinha que ser tratado. Agora, nosso filho também era um pouco indisciplinado. Ele era muito indisciplinado. E então, tínhamos uma lista de regras, por assim dizer, de coisas que ele deveria fazer todos os dias. Arrumar a cama, levar o lixo para fora, alimentar o cachorro, sabe, o que quer que fosse. E o que o Senhor me mostrou foi que, quando
o estávamos ensinando e treinando, ele estava aprendendo a fazer certo as coisas que fazia errado, mas quando ele precisava de nós não íamos primeiro checar a lista para ver se ele tinha feito tudo antes de ir correndo ajudá-lo. Acho que vocês não entenderam, vou repetir. Veja, se você é filho de Deus, quando tem uma necessidade, não importa quantas coisas não estejam marcadas na sua lista. Eu vou falar com você, eu acho que você está entendendo. Oh, já tem 3 dias que eu não leio a minha Bíblia. Ontem eu nem orei, eu simplesmente esqueci totalmente. Eu não pensei em Deus nem sequer uma vez, sabe? De repente você tem uma necessidade, o diabo tentará fazê-lo pensar que você não merece que Deus te ajude, sabe? Mas na verdade nem precisa pedir, só precisa gritar, Pai! E quando fizer isso, ele virá correndo. E com o que quer que ele precise lidar, ele lhe dará. Mais tarde. Amém? Vocês estão meio, eu não sei, vocês estão, sei lá, esquisitos. Será que estou no lugar certo com a palavra certa, pessoal? Tudo bem, então ele passa agora para algo que parece um pouco estranho. Ele diz, verso 16, ninguém põe um pedaço de pano que não tenha sido lavado em uma roupa velha, pois tal remendo se rasga na roupa nova e um rasgo pior é feito. Então, se você não entende, naquela época, as pessoas consertavam tudo, não é como hoje, jogamos fora e compramos um novo. Mas eles consertavam as roupas quando rasgavam, e assim ele diz, não pegue um pedaço de pano novo e coloque-o em uma roupa velha, porque essa roupa velha já foi lavada e encolheu. Mas se você colocar um remendo novo nela, quando lavá-la, ela vai encolher e rasgar de novo e vai piorar as coisas. Então ele vai dizendo, nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se colocar a pele se romperá e será despedaçada, e então o vinho será derramado. Agora, isso é muito importante porque esse vinho representa... é um símbolo do Espírito Santo. Ele é símbolo do poder do Espírito Santo. Ele é símbolo do poder que Deus quer que seus filhos tenham e andem nele. É símbolo da graça, é símbolo do amor de Deus. Então ele disse, não queremos que o vinho novo seja derramado, então não podemos colocá-lo em odres velhos, o que ele está dizendo? Não podemos pôr. Você nunca pode fazer com que a coisa nova que Cristo fez por nós se encaixe no pensamento antigo. É por isso que a Bíblia diz que para receber o que Jesus fez por nós, nós devemos ter nossas mentes renovadas, está em Romanos 12, 2. Então, eu sinto um pouco que é isso que está acontecendo com muitos aqui. Eu ensino há muito tempo e... sabe, muitas vezes quando as pessoas estão quietas, estão aprendendo algo, isso é bom. Os pregadores gostam de uma multidão barulhenta, porque isso os faz pensar que todo mundo está gostando, mas David diz que quando o povo está batendo palmas e concordando, é porque eles já sabem tudo que estou pregando. Quando estão quietos, é porque estão aprendendo algo. E então... quero dizer, isso é uma coisa enorme, porque muitos crentes da nova aliança não estão nem remotamente começando a desfrutar os privilégios que eles têm como filhos de Deus. Isso é porque eles ainda estão misturando o velho com o novo. Sabia que todos os pecados que você vai cometer já foram perdoados? Ele não precisa pagar toda vez que você pecar, ele fez isso uma vez por todos nós. Isso significa que não há ninguém aqui, nem em outros templos, nem assistindo pela televisão, ninguém assistindo no computador, ninguém está excluído do perdão de Deus. Cada pessoa no mundo, não importa o que tenha feito, ela pode receber o mesmo perdão que nós recebemos.
E espero e oro quando digo isso que cerca de... Vamos crer que pelo menos 500 mil de pessoas assistindo pela TV pensou: glória a Deus, há esperança para mim. Amém? Então, quando eu estava tentando entender o que esta escritura significa, Deus me deu um exemplo e eu vi algo aqui na minha mente. O nosso filho, que agora tem 44 anos, quando criança ele brincava muito ao ar livre e talvez digamos que ele tivesse uns 5 anos de idade, e assim, havia um valentão em nossa vizinhança. E sabe, o diabo é um valentão e ele está sempre em nossa vizinhança. E esse valentão pegava a bola do Dene, jogava no esgoto e o Dene vinha correndo e eles corriam atrás dele, entravam pela cozinha e muitas vezes o Dave estava num cantinho da sala e o Dene entrava gritando: pai! Eles jogaram minha bola no esgoto, pai. E vou te contar uma coisa, Dave pulava daquela cadeira e saía pela porta dos fundos. Ele dava com o que tinha que ser tratado. Agora, nosso filho também era um pouco indisciplinado. Ele era muito indisciplinado. E então, tínhamos uma lista de regras, por assim dizer, de coisas que ele deveria fazer todos os dias. Arrumar a cama, levar o lixo para fora, alimentar o cachorro, sabe, o que quer que fosse. E o que o Senhor me mostrou foi que, quando o estávamos ensinando e treinando, ele estava aprendendo a fazer certo as coisas que fazia errado, mas quando ele precisava de nós não íamos primeiro checar a lista para ver se ele tinha feito tudo antes de ir correndo ajudá-lo. Acho que vocês não entenderam, vou repetir. Veja, se você é filho de Deus, quando tem uma necessidade, não importa quantas coisas não estejam marcadas na sua lista. Eu vou falar com você, eu acho que você está entendendo. Oh, já tem 3 dias que eu não leio a minha Bíblia. Ontem eu nem orei, eu simplesmente esqueci totalmente. Eu não pensei em Deus nem sequer uma vez, sabe? E de repente você tem uma necessidade, o diabo tentará fazê-lo pensar que você não merece que Deus te ajude, sabe? Mas na verdade nem precisa pedir, só precisa gritar: Pai! E quando fizer isso, ele virá correndo. E com o que quer que ele precise lidar, ele lidará mais tarde. Amém? Vocês estão meio... Eu não sei, vocês estão... sei lá, esquisitos. Será que estou no lugar certo com a palavra certa, pessoal? Tudo bem agora? Então ele passa por algo que parece um pouco estranho. Ele diz, verso 16, ninguém põe um pedaço de pano que não tenha sido lavado em uma roupa velha, pois tal remendo se rasga na roupa nova e um rasgo pior é feito. Então, se você não entende, naquela época, as pessoas consertavam tudo, não é como hoje, jogamos fora e compramos um novo. Mas eles consertavam as roupas quando rasgavam, e assim, ele diz, não pegue um pedaço de pano novo e coloque-o em uma roupa velha, porque essa roupa velha já foi lavada e encolheu. Mas, se você colocar um remendo novo nela, quando lavá-la, ela vai encolher e rasgar de novo e vai piorar as coisas. Então ele vai dizendo, nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se colocar a pele se romperá e será despedaçada, e então o vinho será derramado. Agora, isso é muito importante porque esse vinho representa... é um símbolo do Espírito Santo. Ele é símbolo do poder do Espírito Santo. Ele é símbolo do poder que Deus quer que seus filhos tenham e andem nele. É símbolo da graça, é símbolo do amor de Deus. Então ele disse, não queremos que o vinho novo seja derramado. Então,
Não podemos colocá-lo em odres velhos, o que ele está dizendo? Não podemos pôr. Você nunca pode fazer com que a coisa nova que Cristo fez por nós se encaixe no pensamento antigo. É por isso que a Bíblia diz que para receber o que Jesus fez por nós, nós devemos ter nossas mentes renovadas, está em Romanos 12, 2. Então, eu sinto um pouco que é isso que está acontecendo com muitos aqui. Eu ensino há muito tempo e, sabe, muitas vezes quando as pessoas estão quietas, estão aprendendo algo. Isso é bom. Os pregadores gostam de uma multidão barulhenta, porque isso os faz pensar que todo mundo está gostando, mas David diz que quando o povo está batendo palmas e concordando, é porque eles já sabem tudo que estou pregando. Quando estão quietos, é porque estão aprendendo algo. E então... Quero dizer, isso é uma coisa enorme, porque muitos crentes da nova aliança não estão nem remotamente começando a desfrutar os privilégios que eles têm como filhos de Deus. Isso é porque eles ainda estão misturando o velho com o novo. Podemos pensar, bem, não vivemos debaixo da lei, mas quer saber, fazemos nossas próprias leis. Você pode fazer uma lei de qualquer coisa, de uma atividade física, por exemplo. Pode fazer uma lei de leitura bíblica, a lei de ir à igreja. Pode fazer a lei de limpar a casa. Todos os dias eu costumava limpar a minha casa, sabe? E eu acho que me sentia suja, achava que se eu limpasse a casa o tempo todo me sentiria melhor, mas todos os dias eu aspirava todos os andares, tudo era espanado, todos os dias, todos os dias. E um dia algumas amigas me ligaram e elas queriam que eu fosse com elas numa venda de garagem, no bazar, e eu realmente queria ir, sabe? Mas eu não iria seguir o meu coração porque eu tinha a minha lei. E veja, quando você tem a sua lei, o Espírito Santo não pode te guiar, porque você não sabe como seguir o seu coração, porque a lei substitui tudo isso. E então, Deus realmente queria que eu fosse com elas naquele dia, porque eu precisava relaxar e me divertir um pouco, e ele simplesmente me disse, a sujeira vai estar aqui amanhã. Então peguei minha bolsa e fui com elas. E sabe, todos fazemos essas leis para nós mesmos. Eu, por exemplo, há cerca de 5 anos atrás, passei 3 anos caminhando 5 quilômetros todos os dias. E quero dizer, todos os dias. E eu ficava dizendo a todos como eu caminhava 5 quilômetros todos os dias. Sabe, quando estamos fazendo algo como lei, queremos ter certeza de que todos saibam que estamos fazendo? Não posso mais fazer isso porque ainda estou lidando com algumas coisas dos nervos que aconteceram no início deste ano, que estão melhorando e tudo vai ficar bem, mas eu não caminho mais 5 quilômetros por dia e saio gritando por aí. Sabe, se você ler 12 capítulos da Bíblia hoje, provavelmente vai contar para algumas pessoas, sabe? Mas se você não ler nada, não vai dizer a ninguém. Certa vez eu estava tentando ler a Bíblia em um ano, não era realmente nada que Deus queria que eu fizesse, era só porque todos na igreja estavam fazendo isso, e eu não queria ser a única que não se levantaria quando o pastor perguntasse, quem está lendo a Bíblia em um ano? Veja, fazemos coisas por motivos errados, devemos ser guiados pelo Espírito, e é isso que Deus quer que eu faça. Talvez Ele não queira que eu faça o que todo mundo está fazendo. Alguém veio à igreja como palestrante e disse, sabe, ele realmente nos encorajou a ler a Bíblia em um ano. Bem, essa não é a melhor maneira que funciona para eu estudar, e eu estudo com base no que eu preciso, no que estou passando, com o que estou lidando, sabe? Eu sempre digo que, se tenho um temperamento ruim, não preciso de mensagens sobre prosperidade. Preciso de algo que me ajude a controlar meu temperamento. Agora, muitas pessoas adoram ler a Bíblia todos os anos. Eu acho isso maravilhoso. Não estou dizendo nada contra isso, mas isso não funciona para mim. E veja, essa é uma das grandes coisas sobre ser guiado pelo Espírito, é que nem todo mundo tem que fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Finalmente acordei vocês. Nem todo mundo precisa fazer tudo da mesma forma. Eu me lembrei de quando eu costumava ver o Dave orar e eu pensava, ele não está orando. Sabe por quê? Porque ele orava com os olhos bem abertos e olhando pela janela.
Eu não achava que isso era muito espiritual. Eu orava com os olhos bem fechados e gritando: sai, diabo, tá amarrado! Batendo nas paredes, achando que eu estava orando bem demais, sabe? Vamos, nós somos críticos demais. Tudo isso é baseado no legalismo. Porque não podemos apenas cuidar de nossos próprios negócios? E se achamos que alguém está fazendo algo que não deveria estar fazendo, por que não podemos apenas orar e deixar isso com Deus? Em vez de pensar que todo mundo deveria fazer o que estamos fazendo? Não devemos agir assim. Agora eu me perdi onde eu estou mesmo. Então a lei e a disciplina são coisas totalmente diferentes, temos que ser disciplinados? Mas precisamos ter certeza de que não estamos fazendo leis para as coisas. Quantos podem pensar agora em algo que talvez você tenha tornado uma lei? Vamos, deixe-me ver. Você não está cansado? Ok. Veja, fazemos isso, bem? Eu fiz uma lei com essa leitura da Bíblia em um ano e tinha que ler 6 capítulos todos os dias. 2 no Antigo, 2 no Novo, em Provérbios, 1 em Salmo, nunca esquecerei. E nós tínhamos o calendário com que deveria ser lido todos os dias. E se você lesse, tinha uma marca, e a carne ama marquinhas. A carne ama marquinhas e estrelinhas. Eu estava indo muito bem por um tempo e todos os dias eu fazia a minha marquinha. Eu tinha a minha marca no calendário, na geladeira, na cozinha, porque geralmente quando as pessoas vinham para a reunião, eu as levava para tomar o café para que vissem o meu calendário. Eu passava por aquele calendário e eu estou lendo a minha Bíblia toda em um ano. Bem, o problema com a lei é que você só consegue seguir aquilo por um tempo, porque não há graça na lei para te ajudar a cumprir tudo. E, veja, temos que ter graça para nos ajudar a fazer tudo aquilo que nós fazemos ou não conseguiríamos fazer. A graça é o poder de Deus fazendo por nós o que nunca poderíamos fazer com o máximo de luta e esforço. E então, eu comecei a ficar com uns buracos no meu calendário. Porque, enquanto eu ficasse fazendo aquilo de modo legalista, eu não conseguiria acompanhar, bem? Agora, aquele mesmo calendário do qual eu me sentia tão orgulhosa, quando eu passava por ele, eu queria sair correndo, sabe? Porque aquilo me condenava. Então, quando aparecia alguém, eu arrancava da geladeira. Outra coisa que eu quero encorajá-lo a fazer é parar de dizer: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que ler a minha Bíblia, eu tenho que orar. Não, não tem. Esses são privilégios. Vamos começar a dizer: eu quero ler a minha Bíblia, eu quero orar hoje, eu quero ir à igreja, eu quero ofertar no reino. Não dizer: eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Sabe, o diabo quer que tenhamos essa mentalidade de eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, porque toda vez que você acha que tem que fazer alguma coisa, a carne automaticamente não vai querer fazer aquilo. Se eu lhe dissesse que você teria que comer chocolate todos os dias, você talvez esteja pensando: sim, me diga isso. Bem, quer saber? Se eu fizesse isso, você passaria a odiar chocolate. Porque a nossa carne é desse jeito. Então, você não pode misturar o velho com o novo, sabe? Existem 5 alianças que são mencionadas na Bíblia. Deus fez uma aliança com Noé, Abraão e Moisés, Davi, e finalmente a nova aliança que ele fez conosco, selada pelo sangue de Jesus. Na primeira aliança, Deus fez uma promessa a Noé e a todos os animais da terra que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. E o sinal da nova aliança foi o arco-íris, e ainda o vemos hoje. E ele fez uma aliança com Abraão. De acordo com essa aliança, Deus daria proteção e terras a Abraão e a seus descendentes, mas eles tinham que seguir o caminho de Deus. E o sinal dessa aliança era a circuncisão. Ele pediu que eles fossem circuncidados, como um sinal de que eles queriam fazer parte desta aliança. A aliança com Moisés foi a promessa de que Deus ia libertar os israelitas da escravidão e levá-los para a terra prometida. E ele deu a lei, os 10 mandamentos,
E esses 10 se transformaram em 2.200 regras e regulamentos que eles estavam seguindo. Eles continuavam adicionando coisas, adicionando coisas, adicionando coisas. Ninguém consegue cumprir isso. E a Bíblia diz que a única razão pela qual Deus lhes deu a lei é para que soubessem que eles precisavam da graça. Veja, não podemos fazer nada sem Deus. É por isso que, sabe, se alguém diz, vamos ler a Bíblia em um ano, a primeira coisa a se fazer é orar. Deus, isso é algo que você quer que eu faça? Porque se Ele não me ajudar a fazer isso, eu não conseguirei. Não posso fazê-lo só porque o pastor me diz para fazer. Não posso fazer só porque você faz. Eu só posso fazer se for algo que Ele quer que eu faça, porque tudo que Ele quer que nós façamos, Ele nos dará a capacidade para fazer. Mas o que fazemos em vez de seguir o Espírito Santo é seguir a multidão. Então seremos aceitos por eles e eles nos aplaudirão porque estamos fazendo o que estão fazendo. Uma garota me disse uma vez, sabe, todos os meus amigos estão indo para a oração de manhã, para orar às 5 da manhã e eu não me sinto levada a fazer isso. E eles vivem me questionando sobre por que não estou indo. Agora, parece tão ruim dizer não me sinto levada a ir orar às 5 da manhã. E eu disse, o que você sente que Deus quer que você faça? Ela disse, na verdade, sinto que Ele quer que eu cuide das crianças enquanto os pais vão orar. Agora, aqui está a questão. Deus cuida de cada coisa que precisa ser feita. Se cada um de nós tivermos a coragem de fazer a parte que Deus deu para nós fazermos e não tentar fazer o que outra pessoa faz só porque ela está fazendo. Agora, é melhor ter cuidado, alguém pode ser liberto aqui hoje. Você sabe quão maravilhoso é, como é libertador apenas seguir a liderança do Espírito Santo e não ter que sempre tentar fazer o que todos querem que você faça? Nós devemos agradar a Deus e não agradar as pessoas. E Deus não quer que você seja legalista, esse não é o objetivo dele para você. E então, graças a Deus, tivemos a nova aliança, a maravilhosa nova aliança. Você não pode ser perfeito, eu vou ser perfeito por você. Jesus disse, você não pode cumprir a lei, então eu vou cumprir a lei. Eu vou subir nesta cruz e vou carregar todos os seus pecados. Todos os pecados que já foram ou serão cometidos, eu vou derramar meu sangue, não sangue de touro, nem de bode ou de um cordeiro, mas o meu sangue eu vou derramar e selar essa aliança com você. E vai ser suficiente de uma vez por todas, para todos sempre. Nós temos o privilégio de vivermos debaixo dessa aliança. Bem, quanto aos 10 mandamentos hoje em dia? Pergunto, quantos de vocês aqui sabem quais são eles? Número 1, não terás outros deuses diante de mim. Agora, Jesus falou sobre todos, ele falou de 9 dos 10 em seus vários sermões, e o que ele não falou foi este primeiro. Mas ele citou este primeiro, nos dando um novo mandamento que vou ler daqui a pouco para você. Não há nada de errado com os 10 mandamentos, porque se guardarmos esse mandamento que Jesus nos deu para hoje, que vou ler daqui a pouco para você, automaticamente guardaremos os outros. Eu fico muito feliz por ter que me concentrar só numa coisa, não tenho que me concentrar em 10 coisas. Mas era, não farás para ti nenhuma imagem esculpida para se curvar e adorá-la. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e tomar o nome dele em vão não é conectar Deus a um palavrão. É muito mais que isso, significa não tomar o nome dele de ânimo leve ou frivolamente, ou usá-lo em vão sem um propósito. Então até mesmo quando as pessoas falam constantemente, ó meu Deus, isso é tomar o nome do Senhor em vão, porque você não quer dizer nada quando diz isso. Nós não podemos jogar o nome de Deus por aí, a menos que o estejamos usando com um propósito. Por quê? Porque existe um tremendo poder no nome de Jesus. Amém? Agora é aqui que podemos descansar. Mateus 22:36. Mestre, qual mandamento é maior e mais importante? O principal na lei, alguns mandamentos são leves, quais são pesados? Isso me parece uma pergunta que um fariseu faria. Dê-me algo pesado.
Sabe, você pode não gostar do que digo, mas quando sair vai se lembrar do que eu disse. E vai tirar algo de bom disso. Qual mandamento é o maior e mais importante? Qual é pesado? E ele disse: aqui estão os mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e força. Você deve tentar pelo menos 20 vezes por dia dizer: Deus, eu te amo. Essa é a primeira coisa que faço todas as manhãs quando eu acordo. Eu te amo. Senhor, eu te amo. Muitas vezes isso é tudo que falo o dia todo. Eu te amo. E é isso que Ele quer que façamos. Ele quer que o amemos. Ele nos ama e quer que nós o amemos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. E o segundo é este: amarás o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Se você seguir esses dois, seguirá todos os 10 originais. Porque quando você ama as pessoas, você não vai roubá-las, você não vai matá-las, você não vai cometer adultério. Então, sabe, eu passei os últimos, talvez, 20 anos da minha vida focada no amor. No amor às pessoas, em vez de tentar guardar a lei e todas as regras e regulamentos. E sabe no que eu me tornei? Numa cristã feliz. E a Bíblia diz: amarás o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Isso significa que você tem que se amar. Sabe, uma das razões pelas quais alguns cristãos são infelizes é porque não gostam de si mesmos. Faça uma pequena reunião consigo quando chegar em casa e pergunte a você como se sente sobre si. Veja, esse é o primeiro lugar para se começar. Como eu me sinto sobre mim mesmo? Bem, se você receber tudo pelo qual Jesus morreu para te dar, você pode se sentir bem consigo mesmo, porque Ele diz que Ele te justificou com Deus. Você sabe o que é ser justificado com Deus? Eu não estou mais errado com Deus, eu estou certo com Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque Jesus morreu por mim. O meu valor para com Deus não é baseado no que eu faço, é baseado em quem eu sou, nele, e o seu também. Então você é livre para seguir o Espírito Santo. E se você ama a Deus e ama as pessoas, então você fará tudo aquilo que Deus demanda. E adivinha, vou te contar isso para encerrar. Deus está feliz com você. Hã? Bem, como Ele pode estar satisfeito comigo? Você nem imagina o que eu fiz. Bem, Jesus pagou por isso. Ó, que plateia difícil. Jesus pagou por tudo isso. Então você não precisa sair por aí com a cabeça baixa, sentindo-se infeliz hoje por causa de tudo que fez no passado. E pode dizer: eu vou deixar de lado o que ficou para trás. Hoje é um novo dia e um novo começo. Amém? O que Paulo disse: uma coisa eu faço, é minha única aspiração, esquecer o que ficou para trás e prosseguir em direção às coisas que estão